A paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Então, hoje é o nosso 59º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 23, 24 e 25 de Deuteronômio. Gente, esses três capítulos em específicos nos traz algumas leis, aliás, diversas leis. Lógico que não vai dar para eu falar sobre todas elas, mas eu gostaria de destacar aqui algumas leis que para o nosso tempo de agora são leis extremamente estranhas, esquisitas, né? Porque para nós não faz muito sentido, mas como eu já expliquei algumas vezes, a cultura daquele tempo, do tempo de Moisés, não tem nada a ver com a cultura de hoje. Então a gente tem que olhar, principalmente o Antigo Testamento, com o olhar da cultura daquele tempo. Ninguém é um expert na cultura, mas a gente sabe que existem leis aqui que são bem específicas. Então eu quero destacar aqui algumas leis. Então a primeira dela que eu quero pensar é o capítulo 23, no versículo 1, onde fala que nenhum homem castrado ou que tem um membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus. Então, quem não podia fazer parte do povo de Deus? Homens castrados, ou seja, capados, né? Jesus vai chamar de eunuco, lá no capítulo 19 de Mateus, Jesus falando a respeito do casamento, Jesus fala que nem todos estão aptos para o casamento. E existem alguns eunucos que já nasceram eunucos, quer dizer, o membro ele não tem condições de procriar, e tem uns que se fizeram eunucos, né? E tem uns que se tornaram eunucos para ter uma participação no reino de Deus com mais eficácia e não se casam. Então, fala que aqui aquela pessoa que tinha, aquele homem que tinha, que era castrado, ele não poderia ser ele não poderia fazer parte do povo de Deus, né? Uma segunda lei que eu percebi aqui, que eu achei bem interessante, é no versículo 10, que a questão da impureza, né? Ele fala, se houver alguém entre vocês, por motivo de poluição noturna, é, não esteja limpo, esse vai sair do acampamento, vai permanecer até o final do dia, vai se lavar, vai tomar um banho e depois volta a ter comunhão de novo com o povo. A poluição noturna, na tradução aqui, nova tradução da linguagem de hoje, fala que é a questão da perda do esperma. Então, à noite isso é comum com jovens, adolescentes, pessoas que ficam casados, que ficam muito tempo sem relação sexual, acontece a perda de esperma à noite, principalmente. Então, aquele esperma que saía tornava a pessoa impura. Então, ela tinha que se lavar e depois voltar novamente. Então, eu achei interessante citar essa lei, né? E também a questão da higiene coletiva. É dito que você vai ter um lugar fora do acampamento, aonde o israelita vai levar uma pazinha, uma madeira, alguma coisa, e vai cavar um buraco, faz as suas necessidades nesse buraco e depois tampa com areia, lembrando que é deserto. Por que isso? Você imagina mais de 1,5 milhão de pessoas fazendo as necessidades todo dia? Seria uma coisa terrível no acampamento. Então, era uma forma de higiene coletiva. Faz como gato, você vai fazer as necessidades, você precisa enterrar, né? Uma outra lei é a lei da agiotagem, né? Então, se você tiver que emprestar dinheiro para algum irmão, você não pode ser agiota. É interessante que fala que se o israelita fosse emprestar dinheiro para o estrangeiro, poderia cobrar juros, mas para o outro israelita, você era proibido cobrar juros, está aqui no versículo 19, não é? Não só dinheiro, mas qualquer coisa
que se costuma emprestar. Então não pode cobrar juros do irmão. Então, ou seja, não pode fazer agiotagem, né, no meio dos irmãos. Agora, para aqueles que são ímpios, a Bíblia fala que pode sim, mas para os irmãos não pode, tá certo? Então, agiotagem no meio do povo de Deus, não, viu? É pecado. Sim, aí no versículo 24 vai falar a respeito do desperdício. Fala assim: quando a pessoa entrar numa vinha do teu próximo, vai ter bastante uva lá, a pessoa, sendo israelita, pode comer o tanto que quiser, pode comer à vontade, não tem nenhum problema. Agora, você só não pode colher com foice. Engraçado, por quê? Por causa do desperdício. Às vezes você recebe uma bênção, ou então você chega e fala assim: ó, irmão, hoje a comida é à vontade. Aí vai lá, come, 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 come. Se você estivesse pagando aquele prato, você não comeria tanto. Mas como é, entre aspas, é à vontade, a pessoa come, coloca um monte de comida até desperdiçar. Seria mais ou menos isso. Então, não desperdice. Isso aqui é uma matemática bem interessante, não é? Sim, Jesus vai falar, a partir do versículo 24 aqui, fala sobre a questão do divórcio. Lembra que Jesus, no capítulo 19 de Mateus, em uma discussão sobre o divórcio, os sacerdotes lá, os religiosos, falaram o seguinte: olha, mas Moisés deu a carta de divórcio. A pergunta era se poderia divorciar, e Jesus fala que não. E aí eles argumentam: mas Moisés deu a carta de divórcio. É essa carta de divórcio que fala aqui no capítulo 24, que fala assim, 24, versículo 1. Pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. E aí, nesse caso, ele deve preparar um documento, que é a carta de divórcio, um documento de divórcio, e aí vai entregar à esposa e vai liberar. Porque sem essa carta de divórcio, a mulher não tinha não tinha assim nenhuma função mais. Ela deveria ser uma prostituta ou morreria solteira, alguma coisa nesse sentido, né? Então era permitido por causa da dureza do coração. Então aquela carta de divórcio que Jesus fala em Mateus 19 é esse aqui, tá bom? Outra coisa interessante que eu achei, que eu percebi aqui, é que o indivíduo, quando ele ia casar, ele tinha 1 ano de lua de mel. Já pensou coisa boa? Se ele, agora tem um detalhe. Fala se ele fosse funcionário público. Então, para os funcionários públicos, parece que tudo é diferente, né? Então, se ele for funcionário público ou se ele for algum soldado, ele fica 1 ano sem ir para a guerra. E se for funcionário público, ele fica 1 ano agradando a sua esposa. Não é 1 ano curtindo a vida sozinho, não. Agora ele é casado, então ele tem que passar 1 ano agradando a esposa, né? Então eu acho isso bem, bem interessante. Vamos seguindo aqui. Vamos adiantar aqui. Aqui no versículo 24, ou no capítulo 24, no versículo. Cadê? Bom, no versículo 22, a partir do versículo 19, fala assim: quando o teu campo cegares, deixa eu ler nessa outra tradução aqui, porque essa tradução aqui é melhor. 24:19, fala assim: pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe ou espiga. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe lá no campo, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então, é assim, se você tiver que colher alguma coisa, seja bênção na vida dos mais necessitados, ou seja, auxilie aqueles que são mais necessitados, não é? Aí no versículo 25 vai começar dizendo o seguinte, que
que se houver uma contenda entre duas pessoas e o juiz vai julgar, um é justo e o outro é condenado, o culpado ele vai tomar 40 chibatadas. Lembra lá em 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que em 5 ocasiões ele tomou 40 chibatadas menos uma, por causa dessa lei aqui, que era o máximo que uma pessoa poderia suportar, e aqui fala que se a pessoa tomasse acima de 40 chibatadas, seria muita humilhação, né? Mas na realidade seria a morte. Então, 40 chibatadas era o limite. O apóstolo Paulo vai dizer que em 5 situações ele tomou 39 chibatadas, né, chicotadas, né, por causa do reino de Deus. Então aqui não poderia ser acima de 40, então a lei está aqui. Né? E aí vai seguindo que se uma família tiver 2 irmãos, um irmão casado e a esposa morrer, o irmão que ficou vivo, ele tinha que se casar com a cunhada. E se ele não casasse com a cunhada, olha que coisa estranha. A cunhada pegaria um chinelo, batia no rosto dele, cuspia nele e iria falar o seguinte: é assim que se faz ao homem que não quer edificar a casa do seu irmão. Isso na frente dos líderes. Que estranho, né? E outra coisa no versículo 11, gente, o que é isso aqui? Fala que se 2 homens começarem a brigar, e aí a mulher de um chegar e apertar o testículo do outro, essa mulher que apertou o testículo tem que ter a mão arrancada, porque isso é uma crueldade. Na briga de dois homens, a mulher vai lá e aperta o testículo, e aí, meu amigo, o cara não vai aguentar. Aí tem que arrancar a mão da mulher. Então já colocava esse medo para a mulher não fazer essa crueldade, né? E é isso. Assim, aí ele conclui aqui com a questão da honestidade. Você precisa ser honesto. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Seja honesto em todas as coisas. É isso. Leis interessantes. Fala para mim aí, qual dessas leis você achou mais esquisita? Ou se tem outras, entre várias aqui, que você achou assim, essa aqui é muito estranha. Não, seria impossível aplicar nos dias de hoje, não é? É isso aí. Deus abençoe e até